Olá, você aí que é aluno do terceiro ano do ensino médio da Escola de Norado Vale, vamos lá para a nossa revisão do conteúdo de filosofia. Então, no projeto São Paulo Faz Escola, no caderno do aluno do terceiro ano da terceira série do ensino médio, primeiro bimestre, da página aí 64 até a página 72, nós temos lá o conteúdo de filosofia. E é sobre isso que nós iremos falar a partir de agora, desse componente curricular de filosofia. Então, a primeira questão que surge aí para nós, dentro disso, é o que é filosofia. Esse é o nosso primeiro tema. Então, vamos lá tentar entender aí um pouco o que é filosofia. A etimologia da palavra filosofia nos diz que ela é constituída por duas palavras de origem grega, filo e sofia. Então a palavra filo, ela tem origem na palavra filia. Então nós temos filia e filo. E a palavra sofia, ela também tem origem em sofos ou sofia. Então nós vemos aí que nós temos filosofia, ou seja, filo, que quer dizer amizade, amor fraterno e respeito entre os iguais. E sofos ou sofia, que quer dizer sabedoria ou então saber. Então nós vemos aí que a filosofia, ela é aquele amor fraterno, aquele amor filial, né? Aquele amor que só a família, só aquelas pessoas próximas possuem entre si, um amor verdadeiro, puro. E esse amor verdadeiro, né? Esse amor que somente essas pessoas têm, é que se dispensa a sabedoria ao saber. Então o filósofo tem esse amor extremado, esse amor verdadeiro, esse amor puro, esse amor fraterno pela sabedoria, pelo saber. Ele é aquele que busca saber. Então, filosofia poderia ser traduzida de uma forma bem simples como amor pelo saber, né? Ou amizade pela sabedoria, né? Então, essas são as premissas que nós temos para pensar a filosofia, aquele que busca realmente o saber. E nós devemos levar em conta aí que o saber ou a sabedoria, ele está presente em toda e qualquer parte da existência. Então, isso é que é preciso ficar bem claro, porque às vezes nós pensamos que o filósofo vai se ocupar apenas de uma determinada área do saber que me agrada. Não. O filósofo deve se ocupar de todas as áreas da existência humana para que ele possa realmente compreender o que é a filosofia. Olá, nós vimos aí então a etimologia da palavra, né? Filosofia, filos e sofia, amor ao saber, amor filial à sabedoria. Mas para que nós possamos realmente entender a filosofia, é preciso que nós façamos um distanciamento. É preciso que nós nos desloquemos dessa nossa condição para aquele tempo, né? Para aquele princípio da filosofia. E a filosofia ocidental, né, como nós conhecemos a nossa filosofia, que diferencia um pouco do pensamento, né, oriental, né, porque lá existe uma questão espiritual mais profunda dentro da filosofia, e a nossa filosofia que buscou mais a razão, mais a reflexão, é voltada mais para o aspecto material. A filosofia oriental é voltada mais para o espiritual, ela tem uma dose, né, de espiritualidade muito maior que a nossa filosofia. Então é preciso que nós façamos esse distanciamento, voltemos lá às colônias gregas da Jônia Antiga, ali a cidade de Mileto, onde nós iremos encontrar Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo da história ocidental. Então ali nós vamos perceber que aquelas pessoas se preocupavam muito, né, com a situação do que havia em torno delas, né? Então as causas, os fenômenos, aquilo que proporcionava a vida era o que interessava para essas pessoas, para que elas pudessem refletir sobre isso. Então, por que a água corre em determinado local, por que anoitece, por que nós temos esse período de luz durante o dia, porque existem estrelas no céu, porque nós nascemos, porque nós morremos, porque nós temos sentimentos, porque nós temos vontade, porque nós temos desejo.
Então todas essas inquietações começaram aí a assolar o espírito humano. E diferentemente do fato de simplesmente existir, o ser humano passa a se preocupar com essas outras coisas. E isso vai se constituindo em filosofias, né? E a partir daí nós vamos ter essa presença dos grandes filósofos. Vem aí pela frente os pré-socráticos com sua pesquisa sobre os problemas da física, sobre a origem, né? De onde nós viemos, o que nós somos, né? Depois vem aí Sócrates com o pensamento político, com a estrutura da cidade. Depois vem aí Platão pensando que existe algo além de tudo isso. Depois vem Aristóteles com a sua lógica maravilhosa, né, que dá base aí justamente a todo esse complexo mundo aí da informática que nós temos hoje, da lógica de programação, né? Depois outros filósofos vão pegar isso e vão conseguir chegar à lógica de programação que nós temos hoje. Depois vem Pitágoras aí com a sua matemática, né? Então, imaginando que tudo é um número, e assim a filosofia caminha, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, Duns Scotus e uma série de outros pensadores que existem por aí. Então, todos esses pensadores, eles são parte integrante da filosofia. E o que nós vemos aqui no Estado é uma filosofia mais prática, uma filosofia mais ligada à nossa vida de cidadão dentro do Estado. Então, quais são as regras éticas, morais, quais são os nossos direitos, né? É voltado mais para essa questão do indivíduo dentro do Estado. Como eu me posiciono dentro do Estado com referência àqueles que convivem comigo na sociedade. Então, como eu posso me preparar para ter essa vida dentro da sociedade civil, o direito civil e toda essa questão que nós temos hoje das relações humanas dentro da sociedade, dentro da cidade, dentro do Estado. Então, a filosofia nossa é voltada mais para esse âmbito. Vamos ver então como é que nós iremos pensar a nossa filosofia aí dentro do ensino médio. Vamos lá. A filosofia é marcada pelos porquês e tem como marca característica o pensamento sistemático e organizado sobre o mundo, nas relações que os homens estabelecem com a natureza, com as construções materiais e simbólicas e como eles se relacionam, convivem entre si e com a transcendência. O pensamento filosófico nos faz voltar para a realidade, nos orienta para o sistema de valores e crenças e as formas como nos desligamos e reproduzimos ideias que nos aprisionam e nos fazem veículos de preconceitos e discriminação. O pensamento filosófico, desta forma, nos capacita para escolher melhor os caminhos que queremos trilhar. Trata-se de um projeto ambicioso que deixou marcas na história. Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Avicena, Averroes, Descartes, Voltaire, Kant, Sartre, Foucault e tantos outros famosos e desconhecidos do grande público que pensaram temas e problemas da existência humana em diferentes tempos e em diferentes culturas. Quais filósofos você conhece que estão vivos e atuantes hoje? Algum deles é brasileiro? Então faça uma pesquisa aí sobre um filósofo brasileiro e o seu campo de atuação. Faça considerações sobre a conexão do trabalho do filósofo com as questões da vida contemporânea. Ou seja, pegue aí qual é a ideia principal desse filósofo, qual é o pensamento principal dele e qual a relação com os problemas que nós temos na vida contemporânea, na relação humana, nas relações sociais, nas relações políticas, nas relações religiosas, e escreva aí uma pequena redação, uma folha do caderno seu de filosofia. Bom trabalho, boa pesquisa, até a próxima aula.